Durante séculos, o mundo só ouviu parte da história. O Jesus que você acha que conhece ensinou muito mais do que o que foi transmitido. Dentro desses textos antigos, há mensagens ocultas, ensinamentos destinados a elevá-lo a um nível mais alto de consciência. Se você não perceber isso, talvez nunca entenda o verdadeiro caminho que Jesus traçou para todos nós. 1. O que são os ensinamentos secretos de Jesus? Os ensinamentos secretos de Jesus podem ser vistos pelas lentes do misticismo, com foco na transformação interna da consciência, em vez de práticas religiosas externas. Esses ensinamentos têm como objetivo revelar a consciência crística, um estado de unidade espiritual com Deus, acessível a todos os seres humanos. A sabedoria esotérica de Jesus não se referia a dogmas, mas à realização do divino interior. Vamos desvendar esses ensinamentos por meio de exemplos profundos das Escrituras, vistos de uma perspectiva mística e não literal. Ensinamento 1. O reino de Deus está dentro de você. Lucas 17:21. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de você. Esse é um dos ensinamentos mais essenciais e esotéricos. A interpretação cristã dominante geralmente coloca o reino de Deus na vida após a morte, mas isso perde a profundidade mística. Jesus estava apontando para uma realidade interna, um estado de consciência divina em que a alma persegue sua unidade com Deus. Essa realização interior não se limita a santos ou profetas. Ela é acessível a todos os indivíduos que buscam despertar espiritualmente. Nas tradições místicas, esse ensinamento é paralelo à compreensão da iluminação nas religiões orientais, em que o verdadeiro eu, ou Atman, é percebido como sendo um com o divino. Jesus estava ensinando que a salvação e o céu são estados de consciência que podem ser experimentados aqui e agora, ao nos interiorizarmos e reconhecermos nossa divindade. Ensinamento 2. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele não está falando apenas de si mesmo, mas está oferecendo uma verdade universal sobre o potencial de todos os seres humanos. Esse ensinamento expressa a não-dualidade, um conceito central nos ensinamentos místicos em todo o mundo. A não-dualidade refere-se à percepção de que a aparente separação entre a alma individual e o divino é ilusória. Na verdade, existe apenas a unidade. Essa afirmação convida as pessoas a reconhecerem que, assim como Jesus realizou sua unidade com Deus, o mesmo pode acontecer com cada indivíduo. O caminho do despertar espiritual envolve transcender o ego, o senso de separação, e fundir-se com a presença divina. Ensinamento 3. O olho da visão única. Mateus 6:22. Nesse versículo, Jesus diz que o olho é a lâmpada do corpo. Se seu olho for único, todo o seu corpo estará cheio de luz. Esse ensinamento, muitas vezes ignorado ou mal interpretado, refere-se à visão espiritual e ao despertar do terceiro olho, um conceito encontrado em muitas tradições esotéricas. O olho único é o centro espiritual, ou Ajna Chakra em termos yogis, que permite que o indivíduo perceba realidades mais elevadas. Quando Jesus fala do olho único, ele se refere ao estado de consciência pura em que todas as distrações e ilusões do mundo físico desaparecem. Quando o terceiro olho é ativado, ele traz luz interior ou sabedoria divina, inundando todo o ser com percepção espiritual. Esse ensinamento se alinha com o misticismo oriental, em que a concentração no terceiro olho durante a meditação é a chave para despertar a consciência superior. Ensinamento 4. Renascimento do Espírito. João 3:3. Jesus disse a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso geralmente é mal interpretado como uma simples experiência de conversão ou batismo, mas, em seu sentido mais profundo, refere-se ao renascimento espiritual, uma profunda transformação da consciência. Nascer de novo é um despertar interior, uma mudança da identificação com o eu físico e egóico, para a realização da natureza divina interior. Esse conceito está intimamente relacionado aos ensinamentos sobre o despertar da Kundalini, ou o surgimento da energia interior em várias tradições esotéricas. Nascer de novo é experimentar um estado de consciência mais elevado, no qual a pessoa vê a realidade não pela perspectiva limitada do ego.
mas pelos olhos eternos da alma. Ensinamento 5. O caminho estreito. Mateus 7, 13 e 14. Jesus diz: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreito o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Esse ensinamento se refere à jornada espiritual. O caminho estreito é o caminho esotérico da transformação interior e da disciplina espiritual. Muitos seguem o caminho largo do materialismo, do ego e das buscas mundanas, mas apenas alguns estão dispostos a trilhar o caminho desafiador da autodescoberta, da meditação e da entrega ao divino. Nesse contexto, Jesus está falando sobre o processo de iniciação na consciência superior, em que o buscador deve deixar para trás os apegos do ego e do mundo, para ascender a um estado de realização divina. Ensinamento 6. A videira e os ramos. João 15, 5. Na metáfora da videira e dos ramos, Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, darão muitos frutos. Sem mim, nada podeis fazer. Essa não é apenas uma metáfora para a dependência de Jesus, mas um ensinamento místico sobre a unidade de todos os seres com a fonte divina. Jesus representa a consciência de Cristo, a essência divina dentro de todos os seres vivos. Os ramos simbolizam as almas individuais que estão conectadas a essa fonte eterna de energia divina. Ao se alinharem com essa consciência interna de Cristo, os indivíduos podem acessar seu potencial divino e manifestar frutos espirituais em suas vidas. Para quem Jesus ensinou esses ensinamentos? Jesus não compartilhou esses ensinamentos secretos com todos. Na verdade, suas mensagens espirituais mais profundas eram reservadas para aqueles que estavam espiritualmente preparados. Ele frequentemente falava às massas por meio de parábolas, para ocultar toda a profundidade de sua mensagem, revelando o verdadeiro significado somente aos seus discípulos mais próximos. Essa distinção fica clara em Mateus 13, 11, onde Jesus diz aos discípulos: o conhecimento dos segredos do reino dos céus foi dado a vocês, mas não a eles. Seu círculo interno de 12 apóstolos, juntamente com alguns outros seguidores importantes como Maria Madalena, foram os que receberam esses ensinamentos esotéricos mais profundos. Muitos estudiosos e místicos acreditam que Jesus ensinou aos seus discípulos mais próximos um caminho místico, de união direta com Deus. Algo que era profundo demais para o público em geral, que ainda não estava preparado para esse nível de verdade espiritual. O Evangelho de Tomé, os evangelhos gnósticos, especialmente o Evangelho de Tomé, contém muitas afirmações de Jesus que são profundamente místicas e não são encontradas na Bíblia canônica. Nesse evangelho, Jesus ensina sobre a necessidade de autoconhecimento como a chave para a salvação. Quando vocês conhecerem a si mesmos, serão conhecidos e perceberão que são filhos do Pai vivo. Mas se não conhecerem a si mesmos, vocês viverão na pobreza e serão os pobres. Esse ensinamento é um claro chamado para o despertar interior e a realização da natureza divina de cada um. 1. Quais são os versículos da Bíblia que se originam dos ensinamentos de Jesus, mas que foram interpretados erroneamente? Muitos dos ensinamentos de Jesus foram mal compreendidos ou mal interpretados ao longo do tempo. Aqui estão alguns versículos importantes que foram particularmente mal interpretados. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse versículo é frequentemente interpretado como significando que Jesus é o caminho exclusivo para a salvação. No entanto, no sentido esotérico, Jesus está falando como a consciência de Cristo, a presença divina que está dentro de cada pessoa. Eu não me refiro à figura histórica de Jesus, mas ao eu divino presente em todos nós. Jesus estava ensinando que o caminho para Deus está no despertar da consciência crística interior, não na devoção exclusiva à sua forma física. Mateus 25, 46. Purição eterna. Jesus diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Tradicionalmente, isso tem sido interpretado como um céu e um inferno literais. Entretanto, de uma perspectiva esotérica, o castigo eterno refere-se ao sofrimento causado pela ignorância espiritual. Quando uma pessoa vive separada de sua natureza divina, ela experimenta o sofrimento do ego. A vida eterna refere-se ao estado de iluminação, união com Deus que transcende o tempo.
4. Jesus ensinou suas discípulas. Sim, Jesus tinha discípulas, e entre elas, Maria Madalena ocupava um lugar especial. Ela não era apenas uma seguidora, mas uma igual espiritual aos apóstolos, muitas vezes recebendo ensinamentos que os outros não recebiam. Alguns textos gnósticos, como o Evangelho de Maria Madalena, sugerem que Maria Madalena foi uma figura-chave na recepção e transmissão dos ensinamentos mais profundos de Jesus. Em muitas tradições esotéricas, Maria Madalena é vista como a personificação do divino feminino, e os ensinamentos de Jesus a ela provavelmente se concentraram no equilíbrio das energias masculina e feminina dentro da alma. Isso está intimamente relacionado às tradições místicas em que a união da consciência masculina e da energia feminina leva ao despertar espiritual. A Maria Madalena podem ter sido confiados ensinamentos sobre o amor divino, a transformação espiritual e os mistérios internos do coração. 5. Como os ensinamentos que Jesus aprendeu com outros mestres o ajudaram em seus próprios ensinamentos. Embora os evangelhos canônicos não mencionem explicitamente que Jesus estudou com outros mestres espirituais, muitas tradições esotéricas e relatos históricos sugerem que Jesus viajou e estudou em lugares como Egito, Índia e Tibete, durante os chamados Anos Perdidos. Acredita-se que Jesus pode ter sido iniciado nas práticas espirituais dessas tradições antigas, especialmente aquelas que envolvem meditação, controle da respiração e trabalho energético, como o Kriya Yoga. Seus ensinamentos sobre amor, compaixão, perdão e unidade com Deus ecoam os ensinamentos do misticismo oriental. Por exemplo, o conceito de unidade divina nos ensinamentos de Jesus é paralelo à ideia de Advaita Vedanta, a não-dualidade, no hinduísmo. Sua ênfase na transformação interior alinha-se com os ensinamentos budistas sobre a purificação da mente e a realização da verdadeira natureza do eu. Como o Kriya Yoga ajudou Jesus? O Kriya Yoga é um poderoso sistema de meditação e controle da respiração que ajuda no despertar da energia Kundalini, a energia espiritual interna que está adormecida na maioria das pessoas. Embora o Kriya Yoga não seja mencionado diretamente na Bíblia, as tradições esotéricas sugerem que Jesus praticava técnicas semelhantes. No contexto dos ensinamentos secretos de Jesus, o Kriya pode ser entendido como uma ferramenta para o despertar interior. As práticas do Kriya envolvem o controle da respiração para acalmar a mente e despertar a energia divina interior, o que se alinha com os ensinamentos de Jesus sobre nascer de novo em espírito e despertar a luz interior. 6 ensinamentos secretos de Jesus. O reino dos céus está dentro. Lucas 17, 21. Esse ensinamento enfatiza o despertar espiritual interior. O reino dos céus não é uma realidade externa, mas um estado de consciência divina disponível a todos que se voltam para dentro. O olho da visão única. Mateus 6, 22. Jesus se refere ao terceiro olho, o olho espiritual, que, quando aberto, permite que a pessoa veja além da ilusão do mundo físico e entre no reino da verdade divina. Renascimento no espírito. João 3:3. A frase nascer de novo se refere a um renascimento espiritual, o despertar da consciência superior, em que a pessoa vê o mundo não pelas lentes do ego, mas pela consciência eterna de Cristo. O caminho estreito. Mateus 7, 13 e 14. O caminho estreito é o caminho esotérico de disciplina espiritual e meditação que leva à iluminação. Poucos seguem esse caminho porque ele exige a autoentrega e a dissolução do ego. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Jesus expressa a unidade da alma individual com o divino. Esse ensinamento revela que a iluminação vem da compreensão da unidade fundamental de todos os seres com Deus. A videira verdadeira. João 15:5. A videira representa a fonte divina, a consciência de Cristo, e os ramos são as almas individuais. Ao permanecerem conectados à fonte, os indivíduos produzem frutos espirituais e permanecem em harmonia com o divino. Os ensinamentos secretos de Jesus eram místicos, esotéricos e tinham como objetivo ajudar as pessoas a perceberem seu potencial divino e despertarem para sua própria consciência crística. Esses ensinamentos, muitas vezes escondidos em parábolas e incompreendidos por muitos, oferecem um caminho profundo para a iluminação. Ao compreender a verdadeira profundidade espiritual por trás das palavras de Jesus, é possível embarcar em uma jornada rumo à transformação interior, a união divina e a realização do reino dos céus em seu interior. No final,
O propósito desses ensinamentos é despertar a humanidade para a sua divindade inata, guiando-a para os mais elevados estados de consciência espiritual e, por fim, para a união com o divino.